Saudações, meus caros. Hoje estamos com as blusas meio grossas aqui, porque a previsão é de geada amanhã, nos estúdios da Casa Grande. Mas vamos lá, o assunto do vídeo de hoje é condomínio. Muitos de vocês moram em algum, já ouviram falar. Por mais que pareça que você já sabe tudo a respeito de condomínio, eu te garanto que até o final desse vídeo você vai aprender alguma coisa nova. Então, o condomínio, ele é formado por proprietários que têm áreas em comum, ou seja, são coproprietários de certo imóvel, por exemplo. Então, para entender o conceito de condomínio, fica melhor partindo da premissa do porquê que ele existe e para que ele serve. Então, o condomínio surge com a necessidade e ele fica muito fácil de ser entendido quando a gente personifica ele em um edifício, por exemplo. Então, um prédio tem lá 10 andares, tem as unidades de apartamentos e salas comerciais, um edifício misto. Os apartamentos, existem os proprietários que eles têm acesso privativo a ele. Então, assim, eu se quero ir no apartamento de um proprietário, tenho que pedir permissão para ele me convidar, enfim. Já quando a gente fala das áreas incomuns, é uma área que pertence a todos, que é o que? A escadaria, o elevador do prédio, se o prédio tem piscina, salão de festas, isso diz respeito ao uso comum. E aí que surge a necessidade de ser constituído esse condomínio para gerir essas áreas em comum. Não necessariamente ele precisa ser um edifício de apartamentos residenciais. Ele pode ser um edifício corporativo de salas comerciais, um condomínio de casas, um condomínio de terrenos. Então, existem diversos tipos de condomínios. A gente pode ter a visão do condomínio como uma empresa, porque esses proprietários eles vão precisar gerir essas áreas em comum, mas não para gerar lucro, por assim dizer, mas para gerar menos despesas. Então, para gerir todas essas coisas, os proprietários elegem o presidente da empresa, que se personifica na pessoa do síndico. Então, ele vai ser responsável por contratar profissionais para a limpeza da piscina, por exemplo, no caso de um edifício residencial que tem a piscina. Ele vai ser responsável por realizar as assembleias, onde os proprietários participam para tomar decisões como vamos fazer um investimento para pintar novamente o salão de festa, vamos contratar um jardineiro para deixar a entrada do prédio mais bonita. Então, essas decisões são tomadas com o conjunto, né? Mas o síndico é responsável por gerir isso aí. E existe um documento para auxiliar também na vida social aí do condomínio, que é o estatuto. Então, se você está se mudando para um condomínio diferente, pode ser que no condomínio anterior você podia usar a piscina 24 horas por dia. Nesse, a piscina vai até as 10 horas da noite. Então, você vai ter que se adequar ao condomínio que você está inserido. Então, não existe uma regra geral para todos, eles têm partes em comum, né, nesse estatuto. Mas, via de regra, o bom é ler para não ter nenhum problema com o síndico e com os outros moradores. Para custear todas essas despesas que o condomínio tem, salvo exceções de condomínios que às vezes geram alguma forma de receita, então existe essa taxa condominal para fazer essa manutenção. Ela varia de mês para mês, né? Porque as despesas, um mês a luz foi consumida em maior quantidade, outro mês em menos, a água da mesma forma. Todas essas despesas elas vão ter que ser divididas entre os proprietários, feito o rateio. E existem duas formas, basicamente, de ser feito isso: através da fração ideal e da fração por unidade. Através de um exemplo, acho que fica mais simples. Vamos imaginar que existe um prédio com 3 apartamentos. Um apartamento tem 500 metros quadrados e os outros 2 têm 250 metros quadrados cada um. Supomos que a despesa total do condomínio foi de R$1.000 naquele mês. Então, se a gente fizer pela forma da fração ideal, a pessoa que tem um apartamento de 500 metros quadrados vai pagar R$500 e as outras duas vão pagar 250 cada uma. É proporcional aí ao tamanho do condomínio e ao tamanho da fração que ela possui. Então, dessa forma, a pessoa que tem mais área paga mais e a pessoa que tem menos vai pagar menos. Já, se a gente fizer por unidade, né, a gente dividiria esses R$1.000 em 3, então cada um pagaria 333 no final. Qual que é a forma certa? Existe uma lei que diz que a fração ideal é a mais justa, mas pode ser através da convenção, algumas despesas ser calculadas através da fração ideal, ou as despesas totais ser por unidade, então vai de cada condomínio. E existe uma pergunta que é feita tanto na locação quanto na venda, e existe um certo receio dessa taxa, porque é uma taxa mensal. Então, quando você mora numa casa, por exemplo, você não paga ela mensalmente, e o pessoal vê como uma despesa recorrente. Só que o que acontece? Na casa que você possui, está implícito essas despesas. Então, na hora de você fazer uma pintura externa nela,
você é sozinho. Se você tem uma piscina, a manutenção dessa sua piscina, ela é sozinha numa casa. A despesa é totalmente sua. Então no condomínio você divide com outras pessoas. Não tem nenhuma pior, nenhuma melhor. São duas coisas diferentes, mas lá no fundo, dependendo do imóvel, dependendo do condomínio também, uma acaba sendo menos custosa do que a outra. Outra coisa que não é uma regra, mas tende a ser, é que quanto maior a quantidade de unidades, menor o valor do condomínio. Calma aí, as pessoas têm o senso comum também de imaginar que quanto maior o prédio, maior o valor do condomínio. Mas vou te dar um exemplo. Supomos que existam 2 prédios com a mesma infraestrutura de área de lazer, área comum. Um prédio possui 20 unidades e o outro prédio possui 60 unidades. Então, as mesmas proporções de piscina, o mesmo tamanho de salão de festas. Essa conta aí do condomínio, essa despesa, no prédio de 60 vai ser dividido por 60 e no prédio de 20 vai ser dividido por 20. Claro que o prédio com 60 unidades muito provavelmente vai ter uma conta de energia maior do que o prédio de 20, porque existem mais pessoas usando o elevador, abrindo o portão da garagem. Mas tem contas ali que não são proporcionais. Então, vamos supor a pessoa que é contratada para limpar o elevador, por exemplo, vai ser dividida entre 60, né? Enquanto a pessoa que é contratada para limpar o elevador no prédio de 20 vai ser dividido por 20. Caso você tenha mais alguma dúvida que eu não solucionei nesse vídeo, pode comentar ali embaixo que a gente vai estar respondendo. E a gente espera que você tenha aprendido muito com esse vídeo. Compartilhe com os amigos, dá uma curtida aí que não custa nada. Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Peraí, que esqueci, bugou. Então, muitas pessoas... Ah, que bosta, é um difícil corporativo. Na realidade, é feita uma constituição. Tu me olhou. Eu olhei pra tu. Na realidade. Meu Deus, não tá feio. Cancela. Porque eu vou falar 2 coisas. Vai lá. Nem lembro como é que comecei ali. Então, já que condomínio... Meu Deus, homem. E já que condomínio... Nossa, tô bugando no condomínio. Vai dizer que não, quando quiser comprar HB, você vai ver. Tem que excluir isso aí, deixar só os final aí. Boa noite.